Você tem vivido como se a derrota fosse uma opção, como se o fracasso pudesse realmente determinar o rumo de seus dias, como se o futuro dependesse de sorte, de acaso ou do capricho das circunstâncias. Você foi induzido a acreditar que o sucesso é privilégio de poucos, concedido apenas por oportunidades externas. Fizeram você esperar por sinais do mundo, por condições favoráveis, por palavras de aprovação, mas a verdade é que o acaso nada governa. O que governa é a lei, e a lei é clara. Quem age como se não pudesse perder, cedo ou tarde transforma o impossível em realidade. Desde cedo, ensinaram você a só acreditar depois de ver, a só se mover depois de sentir segurança, a só falar depois da certeza. Mas exatamente por isso sua vitória foi adiada tantas vezes, porque a vida não entrega seus tesouros a quem espera sentado. A vida recompensa aquele que avança com passos firmes mesmo em meio à incerteza. A vida se curva diante de quem já carrega dentro de si a postura da conquista. Quando lhe digo que deve agir como se não pudesse perder, não falo de orgulho vazio nem de imprudência inconsequente. Falo de decisão definitiva, de fé sólida, de postura interior que torna cada dificuldade apenas mais uma ferramenta do próprio triunfo. E antes de seguirmos, vá além da passividade. Inscreva-se agora mesmo neste canal, ative as notificações, deixe seu like. Mas mais do que clicar em botões, declare nos comentários a sua primeira afirmação. Eu ajo como quem não pode perder. Porque esse ato é o início de sua conversão interior. Ao escrever, você registra para si mesmo uma aliança. Essa é a sua primeira ação concreta de fé. Veja Henry Ford. Quando os bancos riram de suas ideias, quando os especialistas juraram que seu projeto era inviável, ele não se apresentou como um pedinte em busca de autorização. Ele caminhou, falou e negociou como quem apenas recolhia aquilo que já estava conquistado. Ele não perguntava se seria possível. Agia como se já estivesse feito. Veja Thomas Edison. 10.000 fracassos. 10.000 supostos erros. Na visão dos outros, eram tentativas desperdiçadas. Para ele, eram apenas passos no caminho do inevitável. Porque dentro de sua mente, a lâmpada elétrica já brilhava antes mesmo que o filamento fosse possível. Veja Andrew Carnegie. Negociava contratos como se todos já estivessem concluídos. Porque para ele, não havia se. Havia somente quando. O homem que anda como se não pudesse perder não olha para trás. Não contempla rotas de fuga, não alimenta a dúvida como companhia. Ele fala com certeza, trabalha com intensidade, caminha com dignidade. A dúvida não tem lugar, porque em sua mente o resultado já existe. A vida, que para muitos parece incerta, passa a se moldar à sua convicção. E aqui repousa uma lei antiga. A vida testará aquele que age com certeza, mas depois será obrigada a obedecê-lo. A vida prova sua fé, mas a vitória só pode ser adiada, nunca negada, a quem age com convicção. O fantasma do medo só existe para os inseguros. O medo é uma sombra sem poder. Ele só governa quando a casa da mente está indefinida. Quando a mente se torna resoluta, o medo é expulso como fumaça varrida pelo vento. O medo não se dissolve com o tempo, não é eliminado por leitura sem prática. O medo evapora diante da decisão final. Agir como se não pudesse perder é resultado de um casamento, propósito claro e fé inabalável. É observar sua meta com riqueza de detalhes, calcular o preço, aceitar o custo e ainda assim avançar. É saber que não poderá recuar, que não aceitará retrocessos, que cada golpe será apenas parte do próprio molde. Quem alcança esse estado é invencível. Henry Ford, ao idealizar o modelo T, ouviu que seria um desastre. Chamaram-no de insensato. Profissionais disseram que não havia infraestrutura, mercado nem condições, mas sua mente estava travada. A revolução automotiva já havia acontecido em seu interior. O futuro lhe pertencia antes de se tornar público. Edison, em cada experiência, enxergava apenas outros caminhos para chegar ao mesmo resultado já visto. Carnegie já via trilhos, pontes, torres e aço fluindo muito antes de ter capital completo. Lincoln já via a vitória da União em discursos carregados de fé quando os exércitos eram derrotados e cidades ardiam. Ele não falava sobre hipótese,
Falava sobre destino, a lei é simples. Quando o desejo é específico, quando a fé é total, quando a decisão se torna lei interior, o corpo age sem hesitar e a realidade rapidamente se dobra ao comando. O acaso serve apenas de desculpa para os indecisos. Para o decidido, o acaso é irrelevante, porque o mundo físico acaba obedecendo à força de sua convicção. Circunstâncias são barro para o homem resoluto e são muros para o homem indeciso. E é exatamente nesse ponto que muitos se perdem. Perdem porque esperam a certeza vir de fora. Estudam, pesquisam, observam os outros, ouvem conselhos dos céticos e, enquanto isso, a janela da oportunidade se fecha. Aquele que vence é o que decide quando os outros ainda analisam. O vitorioso é o que se ergue em meio à dúvida coletiva e se move enquanto os demais esperam. Se você deseja viver debaixo dessa lei, se deseja realmente chamar a vitória para a sua vida, precisa compreender suas exigências. Você deve agir agora como quem não pode ser negado. Suas palavras devem ser as do conquistador. Seu olhar deve ser o olhar de quem já possui. Sua mente deve anular o si e assumir o já. Muitas vezes perguntam, e se fracassar? Mas não existe fracasso para o decidido. Existem apenas desvios, ajustes, caminhos mais longos, mas todos eles ainda partem do mesmo plano. O homem que decidiu não perder transforma obstáculos em degraus. Transforma atrasos em preparação. Transforma quedas em experiência. Não mede sua vitória pelo tropeço de um dia, mas pela conclusão do objetivo. Ele fala como dono, caminha como dono, age como dono. Essa é a promessa. Alinhe um objetivo claro com uma fé inabalável. Declare como quem já conquistou e o mundo será obrigado a obedecer. Não perguntar vai dar certo? Você já afirmará, está dando certo. Mas lembre-se, nenhuma lei tem efeito em quem não age. É preciso começar agora. Recuse-se a esperar sinais. Pare de buscar permissão. Comece a escrever, falar e viver como quem já venceu. Grave isso em sua boca. A partir desta hora, minhas palavras são certeza, minha postura é firmeza, minha mente não recua. O mundo não resiste ao homem que não revisita sua decisão. Toda vitória nasce primeiro no invisível. Nenhuma ponte é construída antes de ser desenhada. Nenhum império se ergueu sem primeiro estar escrito na mente de alguém. Nenhum destino foi cumprido que não estivesse primeiro visto como imagem. Você deve formar essa imagem do seu objetivo com clareza absoluta. Não pode ser sonho vago ou devaneio. Deve ser imagem tão convincente que até sua própria realidade atual se torne menos real diante dela. Deve ser repetida de manhã e de noite até se tornar familiar como o próprio ar que respira. A imagem é a semente. É o início de tudo. O subconsciente não distingue o real do aceito. Ele apenas obedece às ordens recebidas repetidamente e impregnadas de emoção. Se você apenas diz sem crer, nada acontece. Mas se diz com emoção, com fervor, com intensidade, sua mente profunda aceita como lei e se reorganiza para obedecer. Não é religiosidade, não é acaso, é lei psicológica. Mente comandando o corpo moldando ação, ação dobrando circunstâncias. Repetição e emoção criam destino. Nesse estado, você já não tenta acreditar. Você acredita? Você não busca a prova, você vive a prova. Você já não diz, espero que aconteça. Você diz, acontece agora. E sua vida fala tão alto que os outros percebem antes mesmo de perguntar. Sua fé se torna contagiosa. Sua convicção contamina a atmosfera ao redor. As pessoas vão sentir sua certeza e agirão em sintonia. O universo parece conspirar, não porque mudou, mas porque você mudou. Mas a verdadeira vitória não nasce apenas na decisão inicial. Ela se revela na persistência. Persistência é a força oculta que transforma ideias em conquistas. Edison só iluminou o mundo porque persistiu onde milhares teriam parado. 10.000 tentativas jamais o definiram como derrotado, porque em sua mente cada tentativa era apenas mais um passo rumo ao inevitável. Sanders, já com idade avançada, recusou-se a aceitar o fim. Rodou cidades com sua receita, ouviu 1000 recusas, mas cada não era apenas mais uma razão para avançar. Mais um tijolo na escada da vitória que ele já havia aceitado como certa. É assim que age o homem que não pode perder. Ele não acha que está tentando vencer.
Ele sabe que a vitória já é dele e que cada dificuldade é apenas parte do caminho. Persistência não impede que obstáculos apareçam. Persistência os converte em parte do processo. O homem sem persistência vê no obstáculo o fim de sua caminhada. O homem com persistência vê o mesmo obstáculo e o chama de etapa. É a mesma estrada, é a mesma pedra, mas dois destinos diferentes. Para um, derrota. Para o outro, confirmação. É aqui que a diferença se estabelece. O verdadeiro vencedor não mede o tempo pelo calendário, mas pela conclusão do objetivo. Ele caminha sem pressa desesperada, mas também sem pausas que o paralisem. Ele sabe que a vitória é inevitável, e essa certeza lhe concede paciência firme. Mas ainda há um segredo que multiplica a força de um homem, o poder do Mastermind. Nenhum dos gigantes caminhou só. Carnegie construiu fortuna em aço, mas declarou que sua riqueza vinha da inteligência coletiva de sua equipe. Edison foi lembrado como gênio, mas tinha ao seu lado uma equipe de brilhantes colaboradores que testavam, criavam e aprimoravam. Lincoln levou sozinho a imagem da União, mas sustentou-se pela força daqueles que viam junto dele o destino da vitória. O Mastermind é a reunião de mentes que convergem para o mesmo objetivo. É mais do que parceria, é mais do que companhia, é um pacto de vitórias compartilhadas. Uma mente pode vacilar, duas em harmonia tornam-se muralha, várias em sintonia tornam-se força imparável. Mas atenção, não se comprometa com qualquer mente. Um cético pode destruir o esforço de 10 crentes. Uma voz de dúvida pode contaminar um exército. O homem que deseja viver como quem não pode perder precisa escolher cuidadosamente aqueles que permitirão ao seu lado. Cercar-se de pensadores positivos, de crentes inabaláveis, de parceiros firmes. Para manter sua imagem de vitória, você precisa proteger mais do que suas palavras. Precisa proteger sua companhia. E tão importante quanto companhia é o controle da atenção. A mente humana é como o sol. Difusa, aquece um pouco, mas nada transforma. Concentrada por uma lente, queima e atravessa qualquer barreira. Controlar sua atenção é o mesmo que concentrar o poder que possui. A maioria se dispersa em noticiários, fofocas, distrações e inutilidades. O homem certo foca com disciplina apenas no que fortalece sua visão. O que entra pela atenção decide o rumo da vida. Palavras de fraqueza, notícias de tragédia, conselhos de desistência. Tudo isso precisa ser barrado como inimigos diante dos portões de uma fortaleza. Guardar a mente é guardar o destino. Por isso digo, não se há de permitir que a pergunta "e se der errado?" encontre abrigo na sua mente. Essa pergunta é veneno. A única pergunta que deve existir é: e se der mais certo ainda do que imaginei? Toda outra hipótese é perda de tempo. Controle sua atenção. Mantenha diante de si apenas a imagem da vitória. Escreva sua declaração. Pregue-a em sua parede. Leia-a em voz alta pela manhã e à noite. Permita que seus olhos a vejam ao acordar e antes de dormir, até que sua mente a trate como realidade. Preencha sua vida de símbolos do objetivo já cumprido. Colecione lembranças do futuro. Transforme cada canto de sua existência em lembrete de que a vitória é inevitável. E quando você começa a viver como quem já possui, tudo muda. Postura muda, tom da voz muda. As pessoas sentem antes de ouvir. Não se trata de arrogância. É a serenidade do homem que não disputa, porque em sua mente a disputa já foi vencida. É a paciência de quem não corre como desesperado, porque sabe que já chegou. É o silêncio de quem não precisa convencer, porque sua própria presença convence. Veja Andrew Carnegie nas negociações. Ele falava como quem apenas formalizava o que já estava decidido. Isso transmitia segurança e tranquilidade. Seus parceiros sentiam que estavam diante de certeza absoluta e não diante de apostas arriscadas. Veja Henry Ford diante dos engenheiros céticos. Quando dizem que não era possível, ele afirmava como se já estivesse pronto. Sua convicção obrigava os outros a encontrarem o caminho. A certeza era tão contagiante que transformava até opositores em colaboradores. Mas para tornar isso hábito, é preciso disciplina. Por isso afirmo, aceite o desafio de 30 dias. Durante 30 dias, todos os dias, viva como se fosse impossível perder.
Todos os dias leia sua declaração de vitória em voz alta, com convicção e emoção. Vigie sua mente por cada palavra que diga. Troque todo "vou tentar" por "eu faço". Troque todo "se der certo" por "quando der certo". Corrija sua postura, alinhe seu corpo, sua fala e seus atos. Mantenha disciplina até que não reste esforço consciente, apenas naturalidade. Porque o que você repete todos os dias se transforma na sua nova natureza. E quando parecer que os fatos desmentem sua declaração, continue. Os fatos são transitórios. A verdade que você alimenta é definitiva. Hoje os olhos podem ver crise. Amanhã verão expansão. Hoje os ouvidos podem ouvir rejeição. Amanhã ouvirão afirmação. Os fatos mudam, mas a lei cumpre o que já foi aceito. Há um momento na vida de cada um em que ele deve decidir não apenas desejar, não apenas preferir, não apenas pensar, mas decidir. A decisão é a linha que separa os que flutuam ao sabor das circunstâncias dos que governam o próprio destino. O homem que decide de verdade não volta atrás. A decisão é a queima dos navios, é a recusa da retirada, é a destruição de todo o plano de fuga. Cortés o fez ao tocar as Américas. Incendiou as embarcações, obrigando seus homens a olhar apenas para frente. Era vencer ou morrer, mas nunca recuar. A decisão tem essa força. Obriga os passos, governa o coração e fecha as portas para qualquer outro caminho. Muitos fracassam não porque não tinham talento, mas porque nunca realmente decidiram. Tinham preferências, tinham sonhos, tinham vontades, mas não tinham decisão. Decisão é compromisso com o inevitável. O decidido não espera condições perfeitas, ele as cria. Não fala em talvez, fala em já. Não conserva um plano reserva, compromete tudo com uma rota única rumo ao objetivo. Essa é a marca dos vencedores. Repita comigo. Minha decisão é final, meu caminho é fixo, minha vontade é firme, todos os eventos se alinham ao meu propósito. Não diga como sugestão, diga como ordem, diga como verdade já estabelecida. E quando a decisão se tornar lei, a persistência trará a confirmação. Porque persistência é a prova da decisão. Persistência é a disciplina de mover-se mesmo quando cansa. É a coragem de continuar mesmo quando nada parece mudar. Persistência é o combustível que transforma começos em finais vitoriosos. Ao final, sua jornada se resumirá a essa verdade. O mundo não pode derrotar o homem que já decidiu vencer. O universo não pode conter o que já foi decretado na mente. A fé é o escudo, a decisão é a muralha, a persistência é o martelo, os aliados são colunas, a atenção é a espada e a postura é a própria imagem da vitória. Então não espere mais. Escreva nos comentários agora mesmo. Minha vitória já é minha. Inscreva-se neste canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa superar a dúvida e entrar no estado da certeza. Porque quando você age como quem não pode perder, quando você insiste como quem já possui, quando você fala como quem já venceu, o mundo inteiro não tem escolha a não ser obedecer. Repita, declare e viva. Eu sou o vitorioso. Minhas palavras são lei. Meus atos são firmes. Meu destino já está cumprido antes de o mundo enxergar. Eu ajo como quem não pode perder. E por essa razão eu não perco.